Bem-vindas ao Ela Sou Eu Pod, o espaço onde a gente conversa com mulheres reais que tornam desafios em profissão, propósito e impacto. Hoje, a história é exatamente sobre isso. Ela começou a vida na beleza aos 13 anos de idade, para sobreviver. Ela teve uma dificuldade e ela precisou trilhar o seu caminho na beleza. Criada pela avó, enfrentou perdas, dificuldades, a maternidade e momentos que quase fizeram ela desistir. Mas ela escolheu recomeçar. Todas as vezes. Nesses recomeços, ela reencontrou o seu lugar. O mundo das noivas. Hoje, com uma agenda disputada e sonhos que ultrapassam as fronteiras, ela é a prova viva de que coragem transforma o seu destino. Com vocês, Aline Vitorino. Oi, gente. Bom dia. Não posso falar bom dia? Pode. Pode falar o que você quiser. É um prazer estar aqui, Raíssa. Muito obrigada. Tá sendo uma realização de um sonho, né? Através da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Muito. E estamos aqui, né? Vamos lá, vamos para a nossa entrevista. Vamos. Aline, nossa pergunta inicial é: quem é a Aline fora das redes sociais? Sou mãe, dona de casa, né? Cuido da casa, dos filhos, do marido. Sou a mulher simples, gente. Eu sou muito simples, né? Eu acho que quem convive comigo sabe, né? Independente de qualquer situação, onde eu esteja, eu sempre sou aquela pessoa simples de fé. Então, é isso, eu sou a dona de casa. Eu amo cuidar da minha casa, gente. Às vezes as pessoas perguntam, e como que é você ter voltado a trabalhar? Eu falei, gente, é uma loucura, porque eu não abro mão de participar das coisas de casa. Eu gosto. Então, assim, hoje é eu pra tudo. Eu que não tenho empregado, então, assim, eu que faço tudo em casa. Eu que lavo, passo, cozinho. Aí, até um tempo atrás, eu falei pro meu marido, eu acho que já tá bom, né? Eu acho que já tá na hora da gente ter alguém aqui pra me ajudar. Eu acho que eu preciso chamar alguém pra me ajudar aqui. Eu tô sentindo no meu coração. Porque tem dia que é muita correria. Tem semana, assim, que eu trabalho de domingo a domingo. Então, tem dia que eu falo assim, não, eu acho que eu não vou dar conta. Aí depois eu falo, eu vou dar conta sim, vamos lá. Eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir, eu sou guerreira, bora. Aline, assim, conta pra gente. Como você descreveria a menina de 13 anos que começou a fazer unhas hoje? Como você descreveria ela? Uma menina imatura, com medo, porque com 13 anos, com 12 para 13 anos, eu fui criada pela minha avó, né? Então, quando minha avó veio a falecer, a gente já tinha muitas responsabilidades. Eu acho que a minha avó preparou a gente para isso. Porque desde os meus 9 anos, eu me via na beira da pia lavando louça. Então, a minha avó ensinou a gente a fazer de tudo. E eu lembro que ela falava sempre assim, aprende a fazer de tudo, porque uma hora você vai precisar. Desde passar um pano no chão até fazer uma comida, não importa. Porque você não sabe o dia de amanhã. É a vida. Então, assim, aprende a fazer de tudo. Então, ela ensinou a gente a fazer tudo. Tanto quando ela ficou doente, quem cuidou dela, a camada, foi a gente. No estado terminal dela, foi a gente que cuidou. Porque minha tia trabalhava, minha tia já era casada, aí meu tio trabalhava, e quem ficava em casa era eu. E nessa época, minha irmã trabalhava. Então, ficava eu e meu irmão mais novo. Então, a gente meio que revezava. Eu estudava, e aí, quando ela veio ficar acamada, quem fazia tudo dentro de casa? Eu. Ainda bem que ela te ensinou. Ainda bem que ela me ensinou, porque quando ela veio a falecer, a gente teve que aprender com o mundo sozinha, assim, né? Por mais que a gente tinha o meu tio que cuidou da gente depois, aí quem ela vai passar e cozinhar? É. Então foi assim, minha avó foi a minha base principal da minha vida. E você precisou amadurecer ali, muito né? rápido. Então, a gente teve que aprender muito rápido com a vida. Tipo, não teve aquele negócio assim, eu posso chorar agora? Não, minha filha, bora, porque dá o tempo, mundo lá não. fora não espera, não dá tempo. Então, a gente teve que amadurecer muito cedo, né? Eu e a minha irmã e meu irmão. Quando minha avó morreu, meu irmão tinha só 9 anos. Então, ele tinha a gente como o alicerce dele. E eu tinha a minha irmã como a minha mãe. Então, eu tinha uma dependência emocional muito grande em cima da minha irmã. Que quando ela casou, que eu falei, pronto, ferrou. Minha irmã casou, agora eu vou ficar sozinha, eu não tenho mais ninguém. E aí, eu fiquei doente.
tive que morar com a minha irmã um tempo pra me entender, né? Foi muito difícil eu entender isso. Olha a loucura, eu ficava assim, e se minha irmã morrer? Você A ficava minha pensando. independência era tão grande na minha irmã que eu ficava assim, cara, se minha irmã morrer? Eu ligava todos os dias pra ela. Todos os dias. Nem que não fosse só pra falar um oi, mas eu tinha que ouvir a voz dela. E aí, depois, com o tempo, eu fui entender que aquilo não era doença, que era uma independência emocional muito grande que eu tinha sobre a minha irmã. E aí, depois, eu falei assim, não, eu preciso me curar sobre isso. E aí, foi eu e Deus, porque tem processo que você passa que é só você e Deus. E aí, eu falei assim, Senhor, me mostra, me ensina o que eu tenho que aprender no meio disso tudo. Então, assim, foi um recomeço mesmo. E aí, minha mãe é viva, né? E eu não tinha muito contato com a minha mãe, assim, até a minha avó morrer. A minha avó falava assim, ó, hoje é o final de semana de você ir pra casa da sua mãe. Aí eu falava assim, mas eu não quero ir não. E minha avó falou assim, não, você tem que ir. E eu chamava minha avó de mãe, e minha avó sempre me corrigia, não, eu não sou sua mãe, eu sou sua avó. A sua mãe é a Cláudia. Aí eu falava assim, não, mas ela não é minha mãe, ela não cuida da gente, quem cuida é você. Desculpa. Não, mas é porque a história, ela é um cotidiano de muita gente. De muita gente. E eu batia muito, eu era muito bocuda, não parece? Hoje as pessoas me veem quieta, Você centrada. é muito tranquila, não é assim? Eu não era assim, eu era uma adolescente muito bocuda. Tipo assim, se você viesse falar assim, Aline, ó, isso daqui pode. Eu falava, eu não te perguntei. Quem tá te perguntando? Quem cuida da minha vida sou eu. Então, assim, isso daí também eu tive que aprender. Hoje as pessoas me veem calma e falam assim, mas ninguém me... A Aline mesmo lá atrás, quando o povo me olha hoje... A de 13 anos? Aí o povo olha e fala... Até a minha irmã fala, essa daí era ignorante, minha filha. Ninguém podia falar nada, porque eu não levava desaforo pra casa. Podia ser de quem for. Tanto que eu sempre falo, gente, eu fui a que mais apanhei. Minha avó, tipo assim, ela estivesse com a panela de pressão na mão, ela tacava na gente. Eu falo, gente, pergunta do que eu não apanhei. Porque eu apanhei de cabo de vassoura, eu apanhei de fio de telefone. Minha avó eu tenho uma cicatriz aqui na cabeça, que minha avó abriu com uma colher de pau de cozinha. Meu Deus. No café a minha avó era aquelas mulheres arretadas. Ela era bem rígida, né? Ela era bem rígida, tanto que ela era tão rígida que ela passava até os panos de chão. De tão rígida que ela era. Ela era muito limpa, ela cozinhava muito bem. Tanto que... Ela foi crucial pra sua criação, E aí né? eu olhava pra minha mãe e falava, tem certeza que a minha mãe foi criada pela minha avó? Porque era, assim, totalmente diferente, sabe? Eu nunca, por exemplo, eu já comi a comida da minha mãe, mas eu falo assim, não é a mesma coisa que a comida da minha avó. Minha mãe nunca foi da cozinha, nunca foi de cozinhar. E se eu falar pra minha mãe fazer uma lasanha, ela não vai saber fazer. Mas a minha avó já não, era casa cheia o tempo todo. A gente meio que morava num sítio, então tinha pé de frutas, né? Tinha muito pé de frutas. Meu avô fez uma casinha na árvore pra gente. Naquela época, era muito difícil, porque não era todo mundo que tinha condições. Verdade. Então, a casa da minha avó era o centro da rua. Era final de ano, todo mundo queria passar Natal e Ano Novo na casa da minha avó, porque sabia que ia ter a mesona, que ia ter era muita fartura. Até a minha avó morrer, a gente vivia muito bem. Eu tive uma adolescência até os 13 anos, né? A parte de criança muito boa. Minha avó soube cuidar muito bem da gente, nunca passei fome. Depois que a minha avó morreu... A dificuldade ficou maior. Tipo assim, eu falei assim, gente, a água mudou totalmente. Mudamos da água pro vinho, porque aí passei fome, passei necessidade. Eu tive que aprender a trabalhar para mim poder comprar pelo menos o antitranspirante, porque eu não tinha para quem ia me dar. Não tinha para quem eu correr. Por mais que eu tivesse a minha mãe, mas eu sabia da situação. Minha avó era muito precária a situação da minha mãe. Então, assim, eu não posso lá ficar pedindo pra minha mãe. Minha mãe não tem condições nem de cuidar dela direito. E nisso ela já teve 6 filhos, porque depois ela casou, teve mais 6 filhos. Morava num barraquinho, que foi uma escolha dela, porque eu falo que a vida é feita de escolhas. A gente que escolhe o que a gente quer, né, pra nossa vida. E foi uma escolha, foi o que ela trilhou pra vida dela. Porque quando meu pai morreu, a gente falou pra ela, mãe, vamos morar todo mundo junto, tal. Aí ela não quis. Foi uma escolha dela, ela não quis a gente. Ela não quero, não é isso. Porque eu acho que lembrava muito o meu pai, né? Então, foi a dor dela. E a gente entende, depois de muito tempo... Muito trabalho, depois de muito processo do amadurecimento, vocês... Que eu fui entender, que aí eu liberei perdão sobre a vida da minha mãe. Que eu fui entender o que era o perdão. Aí eu falei, não, eu preciso liberar o perdão na vida da minha mãe. Aí fiz um encontro com Deus. E eu lembro que antes da minha avó morrer, eu falava assim, eu moro em qualquer lugar, menos na casa da minha mãe.
Eu posso morar debaixo da ponte, Mas eu não vou pra lá. mas eu não vou pra casa Havia da uma minha mágoa mãe. muito grande, né? Tinha, muita. Eu falava assim, não, eu não vou morar com a minha mãe, tá doida? Minha mãe... Porque pensando em você sempre teve tudo do bom e do melhor. E do nada você se vê morando num barraco que não tinha nem banheiro. Não tinha nada. Tipo, era só o barraco levantado com as telhas e onde passava muito rato, muita barata. E eu me vi naquela situação. E aí eu falei assim, não, ou agora eu vou pra casa da minha mãe, ou eu não tenho pra onde ir. Porque a gente recebia pensão. Minha avó, antes de morrer, conseguiu pegar a pensão do meu pai. Então, saiu mais de 10 anos de atrasado. Só que eles não pensaram no nosso futuro lá na frente. Tipo assim, gastaram dinheiro. E a gente, sem saber o que fazer. Eu falei assim, pronto, agora ferrou. Depois que... Então, na época, a gente não tinha esse entendimento. E aí, eu falei assim, agora eu me vi de mãos atadas. Aí, a minha tia brigou na justiça. Fiquei morando um tempo na casa da minha tia. Mas eu brigava muito com a minha tia. Porque eu era muito geniosa. Então, assim, a gente brigava o tempo todo. Eu não me dava com a minha tia. Eu falava assim, aqui não é meu lugar. Brigava, tipo... Aí eu tinha na minha cabeça que a minha irmã era a preferida. Porque a minha irmã não respondia, tudo pra minha irmã tava bom. Então, ela aprontava e escondia. E eu já aprontava, já demonstrava. Então, assim, a minha irmã sempre foi a mais, né, queridinha da casa. Porque ela sempre, o povo brigava com ela baixava a cabeça e ficava quieta. E ela brigava comigo, para de ficar respondendo. Aí eu falava, eu vou responder, eu vou falar e não sei o quê. Não é justo isso. Eu batia de frente. Ela fala, por isso que você apanha, porque você é bocuda. Ela, você apanha porque você é bocuda. Aí eu falava assim, mas é mais forte que eu não consigo. Tipo, eu tenho esse negócio comigo, eu não gosto de ser injusta com ninguém. E eu também não gosto que, tipo assim, se você falar pra mim, Aline, você fez. Eu não fiz, eu vou até o final pra provar pra você que eu não fiz aquilo. E eu sou assim até hoje. Se a pessoa falar pra mim, você não... Não, eu não fiz isso não, calma aí. Eu fico indignada, eu fico transtornada. Quando a pessoa quer ver eu ficar brava com alguém, é a pessoa ser injusta com a outra pessoa. Eu não gosto. Então, eu batia muito de frente por conta disso. Porque eu falava assim, não... Uma vez eu apanhei da minha avó, porque a minha irmã pulou a janela pra ir encontrar com o namorado. E colocou um monte de coberta e falou assim, você fica... Mas meu avô já tava vigiando ela, tinha dias... E aí, quem apanhou ainda no final? Foi eu, entendeu? Ai, meu Deus. Aline, quanta história! Tem muita história, gente. É só a metade da metade. Como é que foi pra você passar por uma cirurgia aos 16 anos, ter que parar de trabalhar e recomeçar de novo, recalcular a rota com 16 anos? Você era muito nova. Foi muito difícil, porque foi aquilo que eu falei, né? Eu, nessa época, eu já tava morando com a minha mãe. E aí, no final das contas, né, eu falo que tudo que a gente fala tem muito poder. E eu falava assim, eu nunca vou morar com a minha mãe. E aí, teve algumas situações no meio do caminho que aconteceu. E eu falei assim, agora, ou eu vou pra casa da minha mãe, eu moro na rua. Então, nessa época, eu já estava morando com a minha mãe, eu já trabalhava num salão. Foi bem na época que saiu a Progressiva, que ficou aquele boom. E aí, eu fazia unha nesse salão e atendia uma cliente que se chamava do Carmo. E a do Carmo, toda vez que ela ia, ela pregava de Jesus pra mim. Só que eu já conhecia Jesus, eu conheci Jesus assim que a minha avó morreu. Porque no leito da morte da minha avó, ela começou a cantar um hino, fechou o olho e ficou mais de 1 hora assim. Quando ela voltou, ela falou assim, eu tive encontro com Deus. E eu, na minha cabeça, minha avó tá ficando louca, porque minha avó não ia muito na igreja. Algumas pessoas da minha família iam no candomblé. E eu falava assim, minha avó tá pirada. E aí, tipo assim, tudo depois que ela voltou desse tempo que ela ficou lá, 1 hora, aí ela chamou cada um no quarto e conversou e falou que depois que ela morresse a gente ia passar por provas muito grandes, mas que não era pra gente desistir, porque depois a gente ia ser muito feliz. Então, assim, tudo isso que ela falou realmente aconteceu. E aí, com 13 para 14 anos, conheci Jesus, comecei a ir pra igreja. E aí, eu falei assim, agora eu tô... E aí, eu orava, ia pro monte, dançava na igreja, cantava no louvor. Aí, eu falei assim, agora eu vou conseguir salvar todo mundo da minha família, né? E aí, é muito difícil, quando só você da casa vai pra igreja e os outros não vão. E aí, foi onde eu consegui levar minha irmã, consegui levar meu irmão. E aí, quando eu me vi nessa situação de ter que operar, eu tava sozinha, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha amigas.
nossa, eu tenho amigo, todo mundo é meu amigo. E aí, foi bem na época que eu tava revoltada com Deus. Eu falei, não vou mais buscar igreja. Normalmente é a idade que a gente se revolta com Deus. Revolta. Entre 15 e 16 anos fica ali, a gente fica Aí eu fiquei muito revoltada. Eu falei assim, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu vou pra balada. E aí eu comecei a sair de domingo a domingo. Eu era a pessoa que saía de domingo a domingo. Eu arrumava uma balada pra ir de domingo a domingo. O povo me ligava, às vezes eu tava em casa, deitada pra dormir. Vamos pra balada? E aí era eu penso hoje assim, que era uma forma de eu não ficar no ambiente que eu estava. Entendeu? Então, assim, eu era saía, uma fuga, né? Era uma fuga pra mim. Então, eu não ficava. Eu falava assim, então, vamos, não tenho nada pra me fazer? Vamos. E aí, eu saía, só voltava no outro dia. E quando eu voltava, eu já tinha que ir trabalhar. Aí, quando eu fiquei doente, que eu falei, os médicos demorou, acho que uma semana pra descobrir o que eu tinha. Eu fiquei uma semana sem beber água, sem comer. E aí, eu falo que a pior coisa não é nem a fome, é a sede. Eu chorava porque eu queria beber um copo de água. A fome eu nem ligava, mas a sede, minha boca ficava branca. Eu falava, gente, eu preciso beber água. Eu chorava, implorava. Quando o médico descobriu, a minha apendicite já tinha estourado. Nossa. Minha cirurgia acho que demorou mais de 12 horas, porque eles tiveram que fazer lavagem, né? E aí, a minha irmã foi pro hospital. Quando a minha irmã chegou no hospital, que ela me viu, minha mãe me acompanhando nesse processo durante uma semana, eu liguei pra minha irmã. Pelo amor de Deus, manda a mãe embora. Porque a mãe tá dormindo na mesma cama que eu. Qual é a mãe que vê a filha chorando de dor e tá dormindo na mesma cama que ela? Aí eu falei, não, leva a mãe embora, que a mãe tá me deixando nervosa aqui, não sei o quê. Aí minha irmã foi, né, levou minha mãe. E aí, nisso, eu operei. E a minha irmã falou que tava grávida. Que a minha sobrinha hoje tem 13 anos. E foi o período que eu operei. Exatamente, tem 14 anos, então, essa cirurgia. E aí, eu peguei e falei assim... Me vi sozinha, sem ninguém. Quando foi pra mim sair do hospital, fiquei um mês no hospital. Um mês? Um mês me recuperando, porque eu não conseguia andar. Eu tava muito debilitada, eu emagreci demais. E aí os médicos, não, a gente vai ficar acompanhando ela um mês. Lembra da do Carmo, que eu ficava atendendo a minha cliente? Ela falou assim pra mim, foi no hospital. Você não vai pra casa da sua mãe. Você vai ficar na minha casa. Aí eu falava pra ela, não, eu não vou ficar na sua casa. Ela, não, você vai ficar na minha casa. Eu falei, não tem condições, Duda, eu ficar na sua casa. Eu nem te conheço direito. Você é apenas minha cliente. Ela, não, Deus mandou eu te levar pra minha casa, eu vou te levar pra minha casa. E aí eu fiquei na casa da do Carmo. E foi importante. Foi muito importante, eu fiquei na casa dela acho que uns 2, 3 meses. Quando ela viu realmente que eu tava totalmente recuperada, aí quando foi na semana de eu vir embora, que eu falei, agora eu vou pra casa da minha mãe. E aí quando eu vou, falei assim, hoje é o último dia aqui, vou ir pra casa da minha mãe. Aí foi onde ela falou assim, através da sua vida, Deus restaurou meu casamento. Nossa. Você não tá aqui à toa. Você não veio pra minha casa à toa. Porque depois que eu operei, a minha vida era só falar de Jesus. Eu acho que eu tive um encontro ali, sabe? Foi uma mudança. Foi uma mudança. E aí eu falei assim pro Senhor, Senhor, a partir de hoje, eu não saio mais da sua presença. Por mais que eu não esteja frequentando igreja 24 horas, que eu esteja na igreja de domingo a domingo, mas eu sei aonde é o meu lugar e eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu tenho um temor hoje, entendeu? Antes eu falava assim, não quero saber de Deus não, que eu tava na fase muito difícil, então eu não queria saber de Deus mesmo. Quem falasse pra mim, Jesus, Jesus aí não faz nada não, minha filha. Já orei, já fui pra monte, já fiz tudo. Você desacreditou mesmo, perdeu a fé. Perdi a fé, porque ele falava, na minha cabeça, Deus fala e não acontece nada. Eu tô na mesma situação, no mesmo lugar, no mesmo buraco, trabalhando, estudando... e nada acontece na minha vida, nada muda. O ciclo continua a mesma coisa. E aí, quando eu operei, que eu falei assim, não... aí Deus me mostrou, realmente, que eu não tinha amigos. Porque quando eu fiquei internada... Pergunta se as minhas amigas de rolê foram lá me visitar. Não vai. Pergunta se alguém foi, depois que eu cheguei do hospital. Não foi uma alma viva. Na maioria das vezes é assim. Ninguém vai. Tipo, você acha que você tem amigo pra toda hora. Não tem. E eu falava, nossa, eu tenho não sei quantos amigos. Contava nos dedos. Hoje, não cabe uma palma de uma mão. Então, eu falava assim... Isso é parte um pouco do amadurecimento, né? Da mudança de mente que você teve. Do amadurecimento do processo que você passou. Aí a experiência vai fazendo isso
com a gente ao longo da vida, eu Ao longo acredito. da vida. Porque eu acho que todo mundo passa dessa fase que eu tenho muitas pessoas ao meu redor e, na verdade, a gente não tem ninguém. Não tem É muita gente, é muita gente, é muita gente. Tô ali, tô com você, tô não sei o quê. Mas, na verdade, na hora realmente que você precisa do apoio, e isso tanto profissional quanto pessoal, você acaba vendo que realmente não dá pra contar nem nas duas mãos, na verdade, né? A minha avó falava assim, você nasceu com quantas pessoas? Aí eu então, só você, minha filha. Lá no mundo, vai achando que é todo mundo que é seu amigo, que quando você morrer, você vai com um monte de gente? Não, vai só você. É só você. É isso. Aline, conta pra gente como que você se prepara num dia de atendimento, de casamento. Inclusive, num dos dias da nossa entrevista ia ser um casamento. Como é que você se prepara nesse dia pra atender essa noiva? Você, Aline. Eu sempre oro antes de sair de casa, né? Eu falo assim, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor naquele lugar. Que as pessoas possam ver o seu cuidado. Então, eu sempre avalio a noiva, vejo como que ela é. Não só a noiva, como qualquer atendimento que eu vou. Eu falo assim, Senhor, faça-se presente naquele lugar, né? Porque é um dia muito importante para as pessoas. E geralmente você tá presente no momento mais importante. Então, eu sempre falo assim, gente, nunca vai ser só um atendimento. E já aconteceu milhares de vezes de eu chegar aí e atender. Teve uma noiva que me marcou muito, que foi a noiva Andréia. A gente tava lá e ela falou assim, a minha pastora não chega e eu queria fazer uma oração e não sei o quê. Aí eu sempre gosto de fazer umas orações com as noivas, porque não é todo mundo que tem esse fine. Então, assim, eu vou lá, aí eu fiz uma oração com ela falou assim, hoje você salvou o meu dia, porque eu estava precisando dessa oração. Minha pastora não chegou e você foi muito delicada, você veio aqui, orou comigo, pediu para minha mãe declarar a bênção sobre a minha vida. E então eu sempre faço isso nos atendimentos, quando dá tempo, porque o dia de noiva é muito corrido. Eu imagino. Gente, é uma loucura, mas é uma loucura gostosa, que eu gosto muito. É uma loucura que eu mesma busquei. Eu falo que o mundo das noivas me escolheu. Não era é muito louco falar isso. Mas quando eu retornei a trabalhar, eu fiquei 8 anos em casa, cuidando de mim e das crianças. Na verdade, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo um curso na L'Oréal. Então, eu saía daqui de Barueri, de Santana, que nessa época eu morava em Santana de Parnaíba, e ia pro Butantã todas as segunda-feira. Chegava lá entre 9 horas e saía de lá umas 6 horas da tarde. E no meio do curso eu descobri que eu estava grávida. E nessa época eu já tinha saído de salão de bairro, porque eu tinha conhecido uma pessoa, e ela falou assim, vou te indicar no salão que eu trabalho, que era o Leste, minha família. E eu falei assim, sério? E não era meu sonho, tipo assim, eu falava assim, nossa, será que é possível trabalhar em um desses salões grandes, não sei o quê? E aconteceu, eu comecei trabalhando no Leste, e aí do Leste eu fui para outro salão, e nesse salão, o dono do salão me incentivou, por que você não faz um curso na L'Oréal? Pra minha realidade, eu falava assim, eu sempre tive isso, eu acho que eu não consigo. Sério? Eu sempre me saboto, sempre. Eu falava, cara, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho que eu não vou conseguir. É uma síndrome do impostor. Sempre você acha que não vai conseguir. E aí ele me incentivou, não, você vai, eu vou te ajudar a pagar metade do curso, não sei o quê. E naquela época, o curso na L'Oréal era uns 300 e poucos reais. E aí, nessa época, eu já conheci meu esposo, aí eu falei, eu vou ir fazer o curso. Aí, era 2 anos de curso. Na metade do curso, eu descobri que estava grávida da Rebeca. Eu falei, não, eu vou terminar o curso. Antes de eu terminar o curso, eu vou estar com 6, 7 meses. Aí, terminei o curso. Eu falei, e agora? E antes de eu descobrir que eu estava grávida, aí eu fiz uma transição de um salão para o outro, que fui para o Jaque Janine. O Jaque Janine, para mim, foi um dos melhores salões que eu trabalhei na minha vida. Ai, que incrível. Que era um salão, assim, que era muito familiar. Era um salão que todo mundo se abraçava, todo mundo se ajuntava. E aí eu decidi sair do Leste, do Jaque Janine, para ir para outro salão, que era na mesma rua. Só que quando eu decidi sair do Jaque Janine para ir para esse salão, que era o Estúdio 8, eu descobri que eu tava grávida. E aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu grávida. Eu falei assim, pronto, ferrou. Tô grávida. E eu vou fazer o quê? Falei, vamos lá. Eu falei assim, o senhor me deu, o senhor vai me capacitar para me cuidar dessa criança, porque é outra criança cuidando de outra criança. Na verdade, eu já tinha 23 anos. Eu sempre tive na minha cabeça que eu ia engravidar entre os meus 23. Antes dos 30, eu já queria ter meus 2 filhos.
Sempre coloquei isso. Eu sempre falava pra Deus, eu falava, Senhor, me dê 2 filhos até antes dos meus 30 anos. Depois dos 30, eu não quero ter mais filho. E aconteceu isso, eu tive a Rebeca, depois de 1 ano e pouco, eu tive o Mateus. Só que antes de eu ganhar a Rebeca, eu trabalhava no Estúdio 8, aí eu era assistente de uma cabeleireira. E aí, quando eu falei assim, agora eu vou treinar uma pessoa, treinei essa pessoa, falei assim, agora eu vou ganhar neném, que eu trabalhei até o último dia. Eu parei na sexta, na segunda eu ganhei a Rebeca. Então, eu trabalhei a gravidez inteira da Rebeca. Aí, eu falei assim, agora eu vou cuidar da Rebeca. Quando deu o tempo de eu voltar, e aí foi onde eu me frustrei. Eu falei assim, Aí, eu me frustrei com a cabeleireira, porque foi uma cliente que a gente estava atendendo, que eu atendia sempre essa cliente. E aí, eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, eu tava atendendo essa cliente, a cabeleireira deu um surto, mandou eu sair, que quem ia atender ia ser a outra assistente, não sei o quê. E aí, eu fiquei em choque, eu falei assim, nossa, ela não... Foi um impacto pra você que Pra tava mim, retornando à área, você teve aquele primeiro impacto ruim. Porque eu falei assim, ela poderia chegar em mim e falar assim, eu não vou querer mais ficar com você, eu vou ficar com a outra assistente, e não sei o quê. Porque na cabeça do pessoal do salão que eu fui, eles achou que eu entrei já sabendo que eu tava grávida. Ah, tá. Porque eu fiz uma transição muito perto da minha gravidez. E eu não sabia. Tipo, eu fui descobrir minha gravidez, eu já tava quase com 3 meses. Porque quando eu estou grávida, desce pra mim normal. Eu não tenho esse negócio, eu tô grávida, parou de vir pra mim, não. Então, assim, nossa, que perigoso. É muito... Eu falei assim, gente, que loucura. Mas eu falava, doutor, mas tá descendo pra mim, como que é isso? E aí, ela fez isso comigo, aí eu fiquei meio aqui em choque, porque eu falava assim, eu achava que ela era minha amiga, porque como eu era assistente dela, então a gente tinha essa intimidade. Havia assim, uma relação de trabalho, havia uma relação fora do trabalho. Exato, e eu falava assim, ela poderia chegar em mim e falar assim, eu ia entender super, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu super entendo, tipo assim, tudo bem, Samantha, você não quer mais, tá tudo tranquilo, não tem problema. E aí, eu saí de lá, fiquei muito... Porque ninguém do salão chegou em mim pra conversar. Ninguém teve essa empatia, entendeu? E aí, eu fui lá pra sala da gerência. Aí, a gerente disse, você tá assim porque você ganhou neném. Porque você acabou de ter filho. Então, por isso que você tá assim, sensível e não sei o quê. Mas ninguém entendeu o meu lado. Eu falei, gente, não é por conta disso. Não é porque eu ganhei neném, porque é o meu primeiro dia... Não, ela poderia ter agido de qualquer outra forma. Poderia ter esperado eu parar de lavar o cabelo da cliente. Ter terminado o atendimento. Foi uma situação toda que não causou uma situação confortável. E aí, depois daquele dia, eu falei assim, eu nunca mais piso o pé nesse salão. E aí eu liguei pro meu marido, falei assim, a partir de hoje eu não trabalho mais. Eu vou ir embora pra casa, eu tô saindo do salão. Eu nem pedi as contas, pra você ter noção. Depois, eu nunca mais voltei no salão. Eu nunca mais. Aí eu falei assim, não quero mais saber de cabelo. Você desistiu da área momentaneamente. Literalmente. Eu fiquei 8 anos. Você não, momentaneamente não. Você não queria mais saber. Não queria. Mesmo. As pessoas me procuravam pra fazer cabelo. Sabe o que eu fazia? Vai lá na fulana de tal, porque a fulana de tal faz muito bem. Olha... Você indicava ainda. Eu indicava. Tinha uma cliente minha, que era a Camila, ela falava, cara, eu não acredito que você não tá fazendo cabelo. Aí eu falava, não, tô fazendo não. Vai lá na Mirinha, que era uma amiga minha. Vai lá na Mirinha, que a Mirinha vai te atender, ela é excelente. Aí ela falava assim, cara, não, Aline, ela ficou acho que anos falando pra mim, volta a fazer cabelo. Eu falei, não quero fazer mais cabelo, não. Quando você decidiu voltar mesmo pra área? Eu falo que eu não decidi voltar. Não foi uma decisão minha. Não? Não. Foi como que você voltou? Aí, nesse período, eu casei, tive as crianças, veio a pandemia. Recebi 7 americanos dentro da minha casa durante a pandemia. Sim. E aí, o meu marido falou assim, a gente tá precisando de um lugar onde as crianças possam brincar. Porque como a gente morava em casa, não tinha como deixar as crianças ficar brincando na rua. E aí, aconteceu da gente ir morar num condomínio de prédios, e aí lá eu conheci uma pessoa que se chamava Carol, e a Carol era maquiadora, e a Carol falava assim, cara, por que você não volta a fazer cabelo? Eu sei que ela ficou no meu pé uns 3 meses,
Insistindo pra você Insistindo. retornar à área. E eu falava pra ela, não quero fazer cabelo, não. Eu falei, não, ixi, não quero nem saber de fazer isso daí, minha filha. Ela falava, não, volta. Eu falei, não. Por quê? Na minha cabeça, eu falava assim, quem vai querer fazer cabelo comigo? Eu já tô mais de 8 anos sem trabalhar na área. Você tinha desanimado do trabalho em si? Da área da beleza? Já, porque eu acho que quando a gente fica um tempo em casa, a gente se sente incapaz de voltar pra área de trabalho. É que a gente fica meio com aquele receio de, eu perdi a prática, eu perdi isso também. Muita E aí gente tem passa a por idade isso. que você fala assim, nossa, eu já tô com quantos anos? Qual é o mercado que vai me querer? Eu fiquei nessa paranoia. Eu falei assim, eu não tenho cliente, eu não conheço ninguém, nem sei como que tá o mercado hoje. Do nada eu vou voltar a fazer cabelo. O que eu aprendi há 8 anos atrás já modificou, Já tá, porque a área da defasada. beleza, ela renova Muda. todo dia. Todos os dias tem uma novidade. Todos os dias tem uma coisa nova. Então eu falei assim, cara, eu não vou voltar, não. Eu falava assim, eu mesmo me sabotava. Eu mesmo falava assim, não tenho essa capacidade. E você não cogitava, por exemplo, fazer um curso de reatualização? Não. Você não cogitava? Eu tava tão traumatizada que eu falava assim, eu não vou voltar a trabalhar em salão grande. Se alguém me chamar pra trabalhar em salão, não volto. Porque eu fiquei assim, cara, salão grande é muita gente, é um querendo ser melhor que o outro. É um querendo o espaço do outro. E no final das contas... É que, na verdade, acaba que em alguns lugares muita gente quer se destacar. E aí acaba muita gente querendo se destacar. E aí acaba que atrapalha um pouco, eu acho. É muita fofocaiada. É uma coisa que... É muito difícil você ver alguém um apoiando o outro. É muito difícil. Mas acho que no geral, Aline. É. É no geral. Não, acho que não só em salão grande. Eu acho que em todas as áreas é assim. Todas as áreas. É difícil você encontrar, assim, pessoas que falem assim, vamos subir, mas vamos subir juntas. Exato. Vamos conseguir subir os degraus de forma gradual, nós duas juntas, em conjunto. Eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Ainda é muito difícil, infelizmente. Aí a Carol ficou no meu pé um bom tempo, né? Aí eu falei assim, tá, vou começar a atender com ela. E aí eu fui. E ela falou assim, não, eu passo as minhas clientes pra você e não sei o quê. Porque como ela já vem pedindo pra fazer... a maquiagem, automaticamente já vem do cabelo, que é um combo. Uma ajuda a outra. E aí foi. E aí começou a cair dinheiro na minha conta. Eu falei assim, esse negócio aqui tá ficando bom. Oxe, cair dinheiro na minha conta é bom, é legal, eu gosto. Eu falei, eu tô gostando disso daqui. Eu tomei um susto. Entendeu? Só que quando eu voltei, eu não tinha mais secadora, eu não tinha mais nada. Não tinha nada. Você tinha desfeito de tudo. Eu tive que comprar tudo. E aí, quando eu fui fazer... Ela falou assim, vamos fazer penteado. Eu falei, piorou, minha filha. Eu não gosto desse negócio de penteado, não. Eu odiava, falava pra mim, vamos fazer um penteado. Eu falei, não, isso aqui não combina comigo, não. E ela, não, faz um curso Calala e não sei o quê. Aí eu falei pro meu marido, meu filho, eu vou fazer um curso de penteado. Eu não sei o que vai dar isso daqui, não, mas eu sei que vai dar bom. Aí fui fazer o curso, não tinha dinheiro pra fazer o curso. Aí meu marido, vamos tirar dessa conta aqui, vamos pagar seu curso? Na época foi R$800 o curso. Aí eu falei assim, bora. Aí fiz o curso de iniciante. Aí fiz o curso que lá já achei que tava a penteadista. Bora. Agora eu sou a melhor de todas. Tô fazendo o curso com a menina que trabalha com um dos melhores penteadistas em russo. Então, bora lá. Fui fazer o curso, aí comecei a fazer atendimento daqui, atendimento dali. E a Carol ela sempre foi muito incentivadora, assim, sabe? Sempre me incentivou bastante. Aí fiz um curso, fiz 2, fiz 3. Eu falei, esse negócio aqui tá dando bom. É isso que eu gosto. E aí, quando foi setembro agora, já tem 2 anos que eu tô trabalhando como penteado. Já tive muitas experiências, assim, nesse longo termo. Quando eu fiz a minha primeira noiva, que eu olhei pra ela, eu falei assim, cara, eu levo o jeito mesmo. A noiva se emocionou, a noiva chorou. Nossa, isso Você sentiu uma satisfação muito grande. Eu falei assim, acho que eu me encontrei. Eu acho que eu vou me especializar mesmo em penteado. E aí, quando eu fui... Eu acho que o meu maior ganho em toda a minha vida com cabelo foi fazendo penteado. Nossa. Por quê? Eu trabalho pra mim, eu que faço a minha agenda. E todas as vezes que eu trabalhei em salão, foi trabalhando pros outros. Então, eu dava muita porcentagem pras pessoas. Então, eu não via um ganho muito grande, né? Ainda mais em salão grande, você não tem porcentagem. Quando você é assistente, você ganha um salário mínimo. E você atende a maioria direto no evento. Você não atende num espaço, mesmo que seja seu, mas não é num espaço. É direto com a pessoa. Então, acaba que você consegue ali ter uma margem de lucro um pouco maior do seu trabalho. Um pouco maior, é.
às vezes acontece de querer fazer atendimento no estúdio, mas hoje o meu maior público é a domicílio. Eu não sei o que está acontecendo aqui em São Paulo, na região. O povo não quer ser atendido mais em estúdio, em salão. Mas é porque é prático. É praticidade. Você vir até a nossa casa e nos atender em casa antes de uma festa importante é prático demais, gente. Então, o meu maior público hoje é a domicílio. Tanto que eu até penso, será que eu volto com o estúdio? Será que eu não volto com o estúdio? Eu acabei de desfazer o estúdio, né? Porque a sala foi vendida. E aí eu falei assim... Falei pro meu marido, deixa as coisas aqui em casa, meu filho, que depois nós decidimos o que a gente faz. Eu vou pensar um pouquinho. Eu tô pensando ainda se eu abro o estúdio, se eu não abro. Porque o meu maior público hoje é a domicílio. Eu atendo muito. É uma cliente ou outra que quer ser atendida, né? No estúdio. E aí eu tô nessa peleja aí ainda, né? Se eu abro, se eu não abro. Mas eu gosto muito de trabalhar com penteado. Eu olho assim, hoje eu falo assim, cara, que satisfação ver a pessoa elogiando o meu trabalho. Esse atendimento a gente poderia considerar como um atendimento que te marcou? Ou tem um outro assim que você fala assim, nossa, teve um atendimento que me marcou muito? Teve o da Dani, que foi, eu acho que mês passado. Ela é muito simples assim, sabe? Uma menina doce. E no dia do casamento dela, um dia antes, a mãe dela ficou ruim da coluna. E aí ela falou assim, ai, minha mãe não vai poder participar. Não acredito, do meu casamento. Nossa. E aí você via a tristeza assim, no olhar dela, porque ela queria muito, que era um momento muito especial pra ela. E aí vem eu de novo, eu falo, gente, de vez em quando eu sou a irmã do coque. Eu adoro essa expressão. De vez em quando acontece, a irmã do coque, a Aline, aparece. Aí eu fiz uma oração com ela, falei assim, olha, vai dar tudo certo, o que Deus preparou hoje é seu dia. Fique em paz, sua mãe não tá aqui. Aí eu tenho sempre a pessoa me contrata pra fazer o cabelo, mas eu nunca faço só o cabelo. Não. Nunca é só o cabelo. Nunca é só o cabelo. A gente chama pra entrevistar e arruma o cabelo. Nunca é só o cabelo. Nunca é só o cabelo. Aí eu sempre visto a noiva, a gente conversa, a gente ora. Eu acompanho ela até entrar no altar. Então, assim, eu falo pra todas as noivas que vai procurar os colaboradores dela. Gente, procura bem a pessoa que vai cuidar de você no dia do seu casamento. Ainda mais o penteadista e a maquiadora, porque são as pessoas que mais ficam com a noiva. É a pessoa que tá ali com ela antes dela entrar pro altar. Então, assim, é a pessoa que você tem que saber procurar a dedo. E tem que ter uma sabedoria pra encontrar. E tem que ter uma sabedoria. Aí, nesse dia, eu fiz uma oração com ela. Depois, ela me mandou um áudio que eu até chorei. Ela falou assim, você não sabe, aquela oração eu tinha pedido desde a hora que eu cheguei lá. E eu falei assim, nossa, não tem ninguém pra orar aqui comigo. E aí, ela tinha recebido uma mensagem. Aí, ela falou assim, nossa, eu queria orar. E aí, foi passando o tempo. Eu falei assim, não... Chamei ela, falei, vamos morar aqui agora, você e a sua irmã, porque a irmã dela estava acompanhando ela. Ela chorou, eu chorei, eu sempre choro, gente, sou chorona. Eu sempre choro, toda vez que eu vou fazer uma oração, eu choro. Eu fico muito, muito emocionada no dia da noiva. E aí tava um dia chuvoso, sabe? Aí eu falei assim, Senhor, melhora o tempo, porque ela ia casar no aberto. Do nada o tempo virou. O dia começou a ficar lindo. Ela falou assim, não, é Deus mesmo, Aline, que prepara essas coisas. E aí, nesse dia, eu vi o cuidado de Deus. Eu falei assim, realmente eu tô onde eu tenho que estar. Eu falei, realmente eu tô num lugar onde eu tenho que estar mesmo, sabe? Eu falei, esse aqui é o meu propósito. É isso, não é só trabalho, é um propósito. Só trabalho. Eu falei assim, esse daqui é meu propósito, cuidar de mulheres. E o mundo das noivas não era meu sonho. Eu nunca tive sonho de falar assim, eu vou entrar pro mundo das noivas. Não, quem tinha o sonho era a Carol. Meu sonho é atender noivas. Eu vou fazer a cartela de noivas. É muito difícil entrar no mercado das noivas, Aline? É muito difícil. É muito difícil. Tanto que eu fiquei curiosa. É muito difícil, assim. porque eu falo que o dia da noiva, gente, não é um atendimento normal. Não é um atendimento comum, que eu vou lá, atendo uma madrinha. Não é. É mais delicado. Por exemplo, você vai fazer o penteado da noiva e se não der certo... Como que ela vai entrar no casamento dela com penteado ruim? Você mexe com um sonho, né? É um sonho muito grande. Eu falo que você pegar uma noiva é uma responsabilidade muito grande. Tanto que não é todo profissional que quer pegar noiva. Tem profissional que fala, não, eu não atendo noiva. Mas a noiva caiu no meu colo. Eu falo que o dia da noiva, as noivas tá caindo no meu colo. Porque só esse ano eu atendi mais de 15 noivas. E foi o que eu queria? Não.
Eu nunca quis falar assim, nossa, eu vou atender noiva, eu vou focar no mercado de noiva. Meu foco é noivas. Não, mas aí as noivas focaram em você. Aí eu comecei a atender uma, comecei a atender duas, comecei a atender três. Hoje eu já tenho noiva marcada pra 2027, já tenho 2 noivas. Nossa, Aline, que legal. E minha última noiva desse ano é dia 28 de dezembro. Nossa. Eu falei, eu não posso nem viajar, porque dia 28 de dezembro eu tenho noiva. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande você atender noiva. E fora no dia a dia, você conviver com ela, porque antes do dia tem o teste. Tem. Então, ali você tem um teste, tá preparando a noiva ali, você já tá tendo... Teve uma noiva minha, a Karina, que ela fez, eu acho que uns 3 testes comigo. E eu falei assim pra ela, enquanto você não se identificar, a gente não sai daqui. Vai continuar testando. É isso. Eu acho que você tem um cuidado além do dia, que não é comum ali. Não é comum, porque mês passado... Eu fui atender a mãe de uma noiva, e não era pra mim atender a noiva, eu fui atender a mãe da noiva. E eu fiquei, assim, em choque com o profissional que tava atendendo a noiva. Eu falei assim, cara... É o seu diferencial. Você tem um diferencial que você não enxerga em outros profissionais com facilidade. Aí, nesse dia, eu acho que foi Deus me levando pra ver mesmo, sabe? Uma das amigas, porque ela casou levou as amigas com a mãe, que eram as amigas mais íntimas. E essa pessoa era muito influente. Então, assim, era um cuidado a mais que você tinha que ter, porque ela era muito influente. É uma pessoa que, tipo assim, se você falasse, ó, tô indo atender essa pessoa, o seu Instagram não para, porque o povo queria, me fala como que tá essa pessoa, que não sei o quê, como que ela tá? Então, é uma pessoa que tem muitos seguidores. E aí, no dia, uma das madrinhas chegou nesse dia, um dia das madrinhas chegou no profissional e falou assim, olha, a fulana de tal pediu pra você... deixar as coisas arrumadas, o babyliss, que não sei o que a franja dela caiu. Aí ele, ai, que saco, pelo amor de Deus, e não sei o que, desse jeito, sabe? Nossa. Aí eu falei, eu já fiquei meio assim. Aí ele fez cabelo e maquiagem. Outra coisa também, gente, quando vocês for contratar pessoas pro casamento de vocês, contrata profissional separado. Contrata a penteadista e contrata o maquiador. Porque, às vezes, aquela pessoa só faz o penteado... Já tem a dica aí, hein, pessoal? Às vezes, o maquiador faz só o penteado para complementar o trabalho dele. Mas ele não gosta do penteado, ele gosta da maquiagem. Então, ele vai entregar mais na maquiagem do que no penteado. E foi isso que aconteceu nesse dia. Ele entregou... Não sei se ele entregou tanto na maquiagem. Aline! Vou explicar por quê. Eu gosto assim de sinceridade. Mas por quê? Hoje tem a tal da pele blindada. Sim. Então, noiva, a preparação da pele da noiva é diferente. Tem que ser uma pele blindada. E no dela não foi uma pele blindada. Quando eu vi ele enxugando a lágrima dela e o papel sair na base toda no papel, eu falei, cara, esse cara não é bom no que ele faz. Porque eu já vi profissionais fazer maquiagem. Teve uma noiva minha que eu falei, cara, não saiu nada do lugar, a maquiagem intacta, a lágrima caía, passava por cima da base. Então, assim, querendo ou não, você tem que entregar o seu melhor pro dia da noiva, porque você sabe que ela vai chorar. É fato, todas as noivas choram. Aí você vai lá e me faz uma pele sem ser uma pele blindada, como que fica o dia da noiva? É o que você tá falando, né? Quando você mexe com um sonho. Quando você não entrega o seu melhor ali naquele sonho, você acaba influenciando muito na vida de uma outra pessoa. E não é só naquele momento, porque toda vez que a pessoa ver aquele momento, seja por foto, seja por vídeo, seja como lembrança, ela vai lembrar que aquilo não ficou exatamente da forma como ela sonhou. E isso influencia muito. Aconteceu isso no com seu uma noiva propósito. Minha. Aconteceu. Ela mandou mensagem pra gente depois, falou assim, ó, os meus melhores fornecedores do meu casamento foram você e o Guilherme. Porque eu não tenho uma gota pra reclamar de vocês. Faz muita diferença. Ela falou, vocês foram excelentes. Agora, o fotógrafo dela, eu sento e choro quando eu vejo as fotos. Gente, não consegui achar uma foto boa pra postar dessa noiva. Tem um conteúdo de noiva pra postar. Tipo assim, eu acho que tem umas 6, 7 noivas pra mim postar. Você trabalha em conjunto com o fotógrafo do evento? Você geralmente faz as suas próprias fotos? Como que você traz, assim, pra poder a sua divulgação do seu trabalho? Eu tenho um grande problema. Eu não sou a do marketing, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que vai ficar filmando. Eu acho que você percebeu, né? Eu não sou muito de ficar enchendo o saco da pessoa, porque ela é minha cliente, ela não é minha modelo.
Eu vou arrumar a pessoa lá e vou ficar, ó, faz pose assim, faz pose não sei o quê. Eu acho isso muito antiético. Se dá pra mim filmar, gravar, fazer, eu faço. Mas normalmente eu sempre pego dos conteúdos dos fotógrafos, entendeu? Eu falo assim, meu filho, depois você me passa esse conteúdo aí. Que eu tirei umas fotos, mas as fotos de vocês é diferenciada, né? E aí eles sempre acabam mandando, ou depois eu peço pra noiva, a noiva me manda, porque os fotógrafos mandam pra elas. E aí eu sempre acabo pegando os conteúdos das donas da festa. Do próprio fotógrafo. Da própria dona, ou se não, do próprio fotógrafo. E aí é onde eu uso essas fotos para poder divulgar no meu Instagram. Tanto que, se vocês for ver, gente, o meu Instagram não tá aquela coisa assim, não. Nossa, que Instagram lindo, maravilhoso. Por quê? Eu não sou muito de rede social. Nunca fui. Eu gosto de entrar lá, ver o que tá acontecendo, nanana, mas assim, agora eu aprendi na prática, na dor. Que agora você precisa. Eu falei, gente, isso aqui é a... Hoje em dia, para você ser empreendedora e não ter uma certa simpatia com a rede social, não dá. É o meu cartão de visita, eu falo, gente, é o meu visita. cartão de visita, o meu Instagram. E você pode ver, toda vez que alguém vai contratar um serviço de uma empreendedora, alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala, qual o seu Instagram? Porque ela quer ver como que é o seu trabalho, ela quer ver se aquilo ali condiz com o que ela quer, se não é. Isso acontece, acho que com a maioria das prestadoras de serviço, de beleza principalmente, mas acontece com a maioria das pessoas hoje em dia. A maioria. Se não todas, né? Porque todo mundo pede o Instagram. É impressionante. Qual é o seu Instagram? Sempre quando você vai contratar alguém, ou quando você... olha, quando eu vou indicar pra alguém. Eu conheço uma menina que ela faz cabelo pra festas importantes. A pessoa fala, me manda o Instagram dela. Exato. Sempre assim. Então, hoje você tem que ter uma interação e uma simpatia com a rede social, senão você não consegue mostrar o seu trabalho. Aí agora eu tô aparecendo mais, não posso todo dia, falo, gente, eu tenho que melhorar nisso daqui. Calma que eu tô indo, pessoal. Mas calma eu tô indo, gente. Eu não sou muito de aparecer, entendeu? Então, assim, agora eu falei assim, gente, ou eu mudo isso daqui, ou eu fico pra trás. Entendeu? E aí eu comecei a fazer imersão, ia num curso ali, comecei a me movimentar. Porque eu acabei me separando da Carol, a gente meio que trabalhava muito juntas. E aí, nesse meio termo da vida, né, sempre acontece alguma coisa. Sim, sim. E aí, a gente acabou meio que se dando uma afastada. E aí, eu falei assim, e agora? Porque a maioria das minhas clientes via dela. Ela que fazia a agenda, ela que girava. Tá certo que juntava o meu trabalho com o dela junto, né? E aí, eu falei assim, cara, e agora? Aí, comecei a fechar parcerias com maquiadores. Eu falei assim, comecei a mandar mensagem pro povo no Instagram, coisa que eu não fazia. Aí eu falei assim, olha, eu sou penteadista, o dia que você precisar de uma penteadista, você me chama, por quê? Penteadista não tem, é escasso. Maquiador, você anda, você vê um monte na esquina. Onde você for ali, você acha um maquiador. Agora, penteadista não tem. É uma profissão assim que não tem. Tem evento, por exemplo, cigano. Eventos de cigano é muita gente, porque vem ciganas do mundo inteiro para um casamento. E o casamento acontece 2 dias. Nossa. Falta profissionais de penteado, porque não tem. Então, os pessoal que tem, não dá conta de atender. É muita gente, né? Porque é muita gente, é muita mulher. E aí eu falo, então, gente, vamos investir nisso daqui, que esse negócio aqui tá diferenciado. Olha aí, profissão pra vocês pensarem e pesquisarem. Penteadista. Vamos seguir. O que você diria para uma pessoa que falasse para você assim, Aline, eu não consigo mais, igual você pensou há 8 anos antes, quando você parou. Se a pessoa chegasse para você e falasse, Aline, eu não consigo mais trabalhar com beleza, o que você diria hoje para a pessoa, para motivá-la, para incentivá-la a ter essa busca, esse reencontro que você teve, que caiu no seu colo, mas foi um reencontro? Foi. O que você diria para essa pessoa? Pra ela não desistir dela mesma. Porque os sonhos são delas. O sonho é dela, não é das pessoas. E se ela não fazer por ela, ninguém vai fazer. Ninguém faz. É claro que vai ter uma pessoa ou outra que vai estar ali te incentivando. Foque nessas pessoas que tá te incentivando. Porque vai ter mais pessoas pra criticar do que pra incentivar. Sempre. Então, foque nas pessoas que estão te incentivando. Porque são elas que vai te dar um ânimo, pelo menos. Porque quando você é dona de casa, que você se vê naquele movimento ali, só cuido de casa, só cuido de filho. Eu cheguei um tempo que falava assim pra Deus, eu nasci só pra fazer isso, Senhor? Só pra ficar cuidando de casa, de filho?
Não quero isso aqui pra minha vida, não. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás pra ter o meu dinheiro, pra não depender de ninguém. E quando eu me vi nessa situação, dependendo do meu marido pra tudo, gente, eu pirei. E aí, quando foi pra mim voltar a trabalhar, foi muito difícil também. Porque pra ele foi difícil eu voltar a trabalhar. Porque ele sempre me teve dentro de casa. Então, quando eu voltei a trabalhar, pra ele também foi muito difícil. É legal você falar isso, porque as pessoas normalmente não enxergam os dois lados, né? Uhum. Enxergam só o lado, tipo assim, foi difícil pra mim. Mas também foi difícil pra ele, porque ele tinha em casa todo dia e passou a não ter mais. E aí, quando ele me viu, assim, pô, minha mulher voltou a trabalhar. E aí, agora, as tarefas lá de casa hoje é dividida. Porque ele trabalha em casa, então pra mim é mais fácil, porque a gente não tem rede de apoio. Por mais que a gente mora perto da família, eu não gosto muito de ficar incomodando as pessoas. Mas é diferente também. E eu não gosto de ficar deixando meus filhos com qualquer pessoa. Então, assim, a gente sempre se reveza. Eu falo assim pra ele, a minha agenda sábado tá cheia. Ele fala, então sábado não dá pra mim assistir jogo. Ele trabalha com futebol. Uhum. E aí eu falo assim, pois é, não dá pra você assistir jogo. Vai fazer reunião? Faz online, querido. Porque eu vou ir trabalhar. Estou trabalhando, faça online. Então, assim, ele já sabe. Então, a gente divide as tarefas de casa. Então, assim, ele foi muito gente boa, assim, comigo também, meu esposo. Ele me ajudou demais, assim, quando eu voltei a trabalhar. Ele que pagava meus cursos. Então, te incentivava, assim, né? E a gente tem que ser muito grata. A gente tem que honrar as pessoas que ajudam a gente. Sim. E a gratidão é tudo na vida. Se você não ser grato, nada anda na sua vida. Você verdade. fica estacionado. Então, assim, volta lá e agradece as pessoas que te apoiou, que te ajudou. Então, eu sempre falo, aonde eu vou falar das pessoas que me ajudou. Porque foram elas. Foi por causa delas que eu estou aqui. Então, assim, meu marido foi... Todo mundo precisa de ajuda em algum momento, assim. Todo mundo. O que eu quero dizer é que a gente não chega a lugar algum sozinho. Sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente é ser humano. A gente é ser humano. Precisa de ajuda. Então, sempre quando tem alguma coisa, alguma questão assim que a pessoa fala assim, não, eu posso fazer tudo sozinho. Não pode não. Porque Pode não. realmente, você vai pode até chegar. Mas chegar com a ajuda, você vai chegar mais rápido. Melhor. E melhor. Exatamente. E aí, eu tinha muito isso comigo. Quando eu não era mãe, eu criticava as mães. Meu Deus. Aí, porque eu falava assim, cara, a mãe tá em casa o dia inteiro, essa casa é uma bagunça, nananana. Aí, minha filha, não critica não, porque você vai passar também, entendeu? Que aí a gente sempre passa. A gente gosta, eu falo assim, que as pessoas gostam muito de ficar criticando as outras, de apontar o dedo, mas esquece de olhar pra você mesmo. Uhum. E aí, eu aprendi isso. Hoje, eu me coloco muito no lugar da pessoa. Eu falo assim, cara, e se fosse comigo? E se fosse eu na situação dela? Então, assim, hoje todo mundo tem um trauma. Todo mundo tem uma cura pra fazer. Todo mundo então, tem um assim, caminho pra... Se você puder ajudar, ajuda. Agora, se você não puder ajudar, também não atrapalha. Isso é perfeito. Se puder me ajudar, me ajuda. Se não puder me ajudar, não me atrapalha, não. Não atrapalha não, querida. Que se você tá fazendo é pior pra pessoa, entendeu? Então, assim, hoje eu falo, gente, eu não sou 100% no penteado. Eu sou muito crítica. E eu também sou muito detalhista, porque eu sou de virginiano. Então, virginiano é muito detalhista, é muito organizado. Se ele vê um copo fora do lugar, ele tá ali assim, ó. Se eu ver um fio fora do lugar, eu tô lá. E aí, por exemplo, as minhas fotos, quando os fotógrafos tiram, nenhuma foto tá boa. Porque eu tenho um olho grande, né, gente? Meu olho é de jabuticaba. Tá. Eu falo... Aí eu tô lá assim, ó. Eu fico assim, ó. Aí toda foto que vem pra mim, eu falo, gente, não tem uma foto boa pra mim postar minha fazendo um cabelo. Porque o povo me pega na pior hora. Por quê? Quando eu tô... Gente, não é que eu sou séria. As pessoas falam, nossa, você não dá uma risada. É porque quando eu tô ali no dia... Qualquer atendimento, eu gosto de me concentrar naquilo que eu tô fazendo. Então, eu não consigo ficar concentrada e falando com você. Eu até falo, depois que eu terminar, a gente conversa tudo e tal. Mas quando eu tô fazendo o cabelo, eu gosto de ficar concentrada. Eu sou muito centrada, muito focada naquilo que eu tô fazendo. Então, assim, eu esqueço quem tá do meu lado. Tô focada aqui, eu tô fazendo isso daqui. Então, deixa eu terminar. Porque, pra mim, é um dia muito importante. Então, se eu errar nisso daqui, a frustração pra pessoa é muito grande. Não tem margem. Não tem margem. Vamos lá. Você disse pra mim, e aí isso é fora dos bastidores, e eu tô trazendo isso pra cá pra vocês entenderem. Você disse pra mim que você sonha em atender fora do Brasil. É meu próximo passo. E o que você imagina sentir nesse primeiro atendimento fora do Brasil? O que você acha que você fala... Nossa, eu acho que eu vou sentir tal coisa. O que você acha que você vai sentir quando você realizar esse seu próximo passo? Eu vou falar... Eu vou
olhar pra mim e falar, cara, você conseguiu, ainda bem que você não desistiu. Porque você fazer um atendimento fora do Brasil é muito difícil. É. Não é qualquer pessoa que consegue, né? Você ter uma cartela de cliente boa lá fora. E eu sempre tive isso comigo. Meu sonho sempre foi morar fora do Brasil. Eu nunca quis morar no Brasil. Eu falo que eu sou a brasileira que não é a brasileira. Eu nasci no país errado, eu falo. Eu sempre falo isso. Posso compartilhar essa ideia com você? Eu sempre quis morar fora do Brasil, menina. Não sei, vem dentro de mim, É assim. da gente. É Ai. um negócio que cresce. É, entendeu? Quando eu conheci meu esposo, eu falava pra ele, ó, eu tinha recebido uma proposta de uma cliente minha pra ir morar nos Estados Unidos. E eu tinha acabado de começar a namorar com ele. Eu falei assim, ó, eu vou ir pros Estados Unidos, você fica aí, meu filho. E a gente fica namorando à distância. Ele falou, não, se você for, a gente termina. E aí eu falei, cara, eu perdi a oportunidade da minha vida de morar nos Estados Unidos. E ele tem esse cargo com ele até hoje. Que eu falo assim pra ele. Aí tirei passaporte, eu fiquei 10 anos orando pra Deus mudar a cabeça daquele homem, gente. E não mudou, não. O ano passado, pra você ver como que é, né? O meu sonho é ir pra fora do Brasil. Eu nunca fiz uma viagem fora do Brasil. O ano passado ele foi a trabalho pra Europa. Não, o cara voltou de lá. Eu falei, se eu soubesse que era só uma viagem fora do Brasil, eu já tinha ido faz tempo, meu filho. Eu já tinha te levado. Eu já tinha te levado. E aí, depois desse dia, a mente dele mudou. Então, assim, hoje ele sonha em morar fora, de levar a família pra morar lá. Então, assim, eu falo, gente, meu tempo aqui no Brasil tá curto, porque o meu sonho não é ficar aqui. A câmera. Ai. E a mão? Não, eu vou compartilhar uma coisa pessoal. Eu penso igualzinho. É só em uma viagem fora do Brasil, você fala assim, opa, caramba, é legal aqui. É muito bom. Se a gente soubesse, a gente levava a pessoa antes. E aí, tipo assim, eu nunca tive essa experiência de viajar pra fora, mas eu sempre tive esse pensamento, que a qualidade de vida lá fora é melhor do que aqui no Brasil. Sim. A gente pode dar muitas coisas melhores lá do que aqui no Brasil. A desigualdade é muito grande. A gente com pouco fora do Brasil vive um pouco melhor do que vive aqui com muito. E aí eu tive esse pensamento, sempre tive esse pensamento. Tanto que as pessoas me zoam na minha família. Um ano fizeram um bolo com a América, com a bandeira da América, me zoando. Porque eu sempre falava assim, sempre falo, gente, um dia eu vou ir morar fora e vocês vão ficar me zoando. Então, tipo assim, gente, quando eu for, eu que vou zoar vocês. Vocês não vão pra minha casa me visitar. Eu que vou zoar, eles vão falar, aquela trouxa lá que vocês ficavam zoando, conseguiu, tá aqui, ó. Aline, vamos pro nosso bloco de rapidinhas. Eu vou falar uma coisa e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. E pode falar mesmo, a primeira coisa que vem, aí você vai pensando rapidinho assim, pra gente poder falar a resposta. Vamos lá. Uma palavra que define a sua história. Superação. Boa. Um medo que você superou. De não conseguir ter as coisas, de não conseguir ter uma vida melhor. Você já superou esse medo, já foi. Um erro que te ensinou. Em confiar nas pessoas. Boa. 3 qualidades suas como profissional. Atenciosa, dedicada e amorosa. Boa. Um lugar do mundo que você com certeza quer atender uma noiva. Eu acho que... pode falar 2? Pode. Eu acho que, primeiro, eu gostaria muito de atender... Não poderia ser só a noiva, mas meu primeiro atendimento, se fosse nos Estados Unidos e na Europa, são os países que eu mais gosto, assim, hoje. Um dia perfeito pra Aline tem o quê? Música. Ah, adoro. Um diferencial indispensável no seu trabalho. Você não abre mão. Não entendi, fala de novo. Um diferencial que é do seu trabalho que você não abre mão. O acolhimento. Qual série ou filme você me indicaria pra assistir? Prisão Blake. Ok. Muito boa. E eu vou fazer essa pergunta, por mais que você já tenha falado bastante sobre, mas eu gostaria que você resumisse pra gente o que a Aline de hoje diria exatamente pra Aline de 13 anos. Pra ela não desistir, porque por mais que os desafios da vida aconteceu até ela chegar aonde ela tá hoje, ela conseguiu. Com os medos, com as inseguranças que ela tinha, né?
de achar que não tinha ninguém, que realmente, né, foi poucas pessoas que me deu a mão. Então, assim, pra ela ficar feliz porque a gente conseguiu. E você daria um abraço forte nela. Falar, cara, você conseguiu e vai conseguir muito mais. Muito bom. Muito bom, Aline. Nossa entrevista chegou ao fim. Infelizmente, a gente tinha muita coisa pra falar ainda. Foi um papo muito bom. Aline, muito obrigada. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Por abrir a sua alma, a sua história, o seu processo, por nos inspirar. E inspirar a tantas outras mulheres que eu tenho certeza que tiveram muitas dificuldades durante o seu caminho, durante a sua trajetória. Mas mostrar pra gente que você não desistiu, mostrar pra como você teve todos os motivos pra parar no meio do caminho. E você parou um pouquinho, Parei. respirou e voltou, recomeçou. E eu sei que você mostrou pra gente uma luta que pode ser de muitas pessoas. E isso é muito importante, porque as pessoas se identificam e acabam vendo que dá pra continuar. Dá, por mais que não tenha ninguém ali apoiando, por mais que não tenha ninguém ali ao seu redor, dá pra continuar e recomeçar e se manter firme, porque uma hora a recompensa vem. A recompensa vem, uma hora sua hora chega, né? Uma hora E eu falo chega. pra não ficar se comparando, porque cada um é de um jeito, de uma forma. A pessoa tá ali naquele momento hoje, mas só ela e Deus sabe o que ela passou pra chegar onde ela tá hoje. Sim. Então, cada processo é um processo. Então, a gente não pode ficar se comparando. Às vezes eu ficava, nossa, mas aquele penteadista, ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Nossa, eu quero ser igual ele e não sei o quê. E depois que eu fui fazer o curso, que ele contou a história, eu falei, cara, mas pra ele chegar onde ele chegou hoje, ele já teve que ralar e muito. Muitas vezes. E abrir mão de muitas De coisas. muitas coisas. Passar por cima, às vezes, de muitos momentos pra poder continuar. Aí a gente acha assim, nossa, ele é perfeito. Não, não é que ele é perfeito. Não, ele só não Ele desistiu. praticou muito e ele, tipo, todas as vezes que ele caiu, que ele se levantou, ele falou, não, eu vou conseguir. Porque pra chegar no penteado perfeito, gente, é muito difícil. Mas é não muito difícil. desistir. Mas não é impossível. Sim. Tem que ter força, foco e fé. Pronto, você já deixou a mensagem para os nossos telespectadores. E se você sentiu essa força, compartilha esse episódio. Eu vou te homenagear agora. Obrigada. Obrigada. Pra você. Muito carinho, muito amor. Muito obrigada. E Aline, quero te contratar, quero encontrar sua rede social. Fala pra gente seu Instagram, mesmo que esteja aqui, seu telefone de contato, pra que as pessoas possam te encontrar, te seguir, te chamar, te contratar. Gente, quando vocês quiserem contratar um penteadista boa, é eu. Tá ali, ó, meu Instagram, Aline V Penteados. E o número do meu telefone é 11953103869. Tá? É isso. É isso. Gente, muito obrigada por ter acompanhado mais esse episódio. Se você sentiu, compartilha, deixa seu comentário, curte esse episódio. E não se esqueça, mais uma história real na próxima semana, profunda, inspiradora aqui conosco, no Ela Sou Eu. Nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, Ela Sou Eu Pode. Se quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é elasoueupode@gmail.com. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. E é isso, até a próxima!